Olá! Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre as soluções aquosas. E eu quero destacar, nesse momento, as soluções aquosas do nosso cotidiano. Antes de falar sobre elas, eu quero trazer um pouquinho do conceito de soluções, algo que nós já vimos lá na primeira série do ensino médio. Então, soluções são misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes que se apresentam obrigatoriamente em uma única fase no seu aspecto visual, como a água do mar, por exemplo. Então, você percebe ali que nós temos água e muitos sais dissolvidos, solubilizados na água do mar. Por se tratar de misturas homogêneas, as soluções elas são formadas pela associação de pelo menos um material capaz de ser dissolvido no outro. Esse material dissolvido, é denominado soluto e o que dissolve é denominado solvente. Então, falando da água do mar, como você observa na imagem, nós temos aí a água em sua abundância e diversos outros sais, além do NaCl, dissolvido ali. Então, a água nós vamos chamar de solvente, e os sais que estão dissolvidos lá nós vamos chamar de soluto. Nós podemos então classificar as soluções da seguinte forma. Primeiramente, quanto ao estado físico do solvente. O solvente ele pode ser sólido, pode ser líquido e ele pode ser gasoso. Então, as soluções sólidas, os solventes são soluções em que o solvente está no estado sólido. Um exemplo que nós podemos dar aqui é a composição do ouro 18 quilates. Você olha para um anel, por exemplo, e ali ele não tem apenas ouro, mas tem outros metais dissolvidos fazendo parte da sua composição. Então ali eu tenho uma solução sólida. Uma solução líquida são aquelas em que o solvente ele se encontra no estado líquido. Por exemplo, o refrigerante. Nós temos ali água e temos outros componentes que fazem parte daquela solução. No entanto, você observa apenas um aspecto em toda a sua extensão. Tem apenas uma fase. E aí você não consegue detectar a presença dos outros ingredientes. Em terceiro lugar, nós temos as soluções gasosas. São soluções em que o solvente está no estado gasoso. Como você pode perceber aí, nós temos o exemplo do ar atmosférico. E quando você não tem água fazendo parte dessa solução, o solvente é aquele que está em maior quantidade e o soluto será aquele que estará em menor quantidade. No caso do ar atmosférico, nós temos aí 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Nós, como seres aeróbios, nós não necessitamos sintetizar o nitrogênio, mas sim o oxigênio. Sem ele, nós não teríamos vida. Então, esse é o primeiro caso da classificação das soluções, que é quanto ao estado físico do solvente. O segundo caso, nós vamos falar quanto à natureza do soluto dissolvido. Ou seja, eu tenho a água como sendo o meu solvente. Que tipo de soluto que eu estou inserindo naquela água? Então, nós temos, primeiramente, soluto de natureza iônica. São aqueles, é a solução que apresenta um soluto de natureza iônica, ou seja, capaz de sofrer o fenômeno da dissociação iônica. Ou seja, já é um composto que naturalmente ele se dissocia, porque é formado por um metal e é formado por um não metal através de ligações iônicas. Então, quando ele entra em contato com a água, aqueles íons, tanto o cátion como o ânion, ele vai se dissociar em meio aquoso, que no caso vai ser em meio à água. Nós temos como, por exemplo, aí o NaCl, o sal de cozinha. O sal de cozinha que é utilizado na composição dos nossos alimentos, por exemplo. Os nossos alimentos salgados se utiliza o NaCl, que é o sal de cozinha. E esse NaCl, ele se dissocia ionicamente, facilmente em água. O segundo caso dessa classificação quanto à natureza do soluto é de natureza molecular. É a solução que apresenta um soluto de natureza molecular, ou seja, não é capaz de sofrer o processo da ionização, ou seja, na natureza molecular ele vai se ionizar e na natureza iônica ele vai sofrer dissociação iônica. É o caso da glicose. C6H12O6 é a molécula de glicose. Quando ela entra em contato com a água, a molécula não se quebra, produzindo cátion e produzindo ânion. Aí eu tenho uma molécula que está em meio aquoso, mas ela não consegue se
dissociar, ela não consegue se ionizar. Quando eu falo de ionização e de dissociação iônica, vem então uma discussão sobre as soluções eletrolíticas. O que são essas soluções eletrolíticas? Veja só, nós falamos da propriedade da água dissolver substâncias, né? Algumas substâncias. Esse fato proporciona algumas peculiaridades às soluções, por conta do material que é dissolvido. Entre essas peculiaridades, a que mais se destaca é a formação de soluções eletrolíticas. Nós temos como exemplo aí duas soluções límpidas, incolores, que você a olho nu, você não saberia identificar o que elas são. Uma vai ter água com açúcar e a outra vai ter sal e água. Sal e água. E aí você percebe o quê? Que uma assume características eletrolíticas e a outra não. Quando a gente observa no slide, você percebe aí a nossa imagem, que nós temos um sisteminha elétrico em que eu tenho um recipiente com água e eu vou inserir tanto o NaCl em um momento e no outro momento eu vou inserir o açúcar, que no caso é a sacarose. Então veja, uma solução de água com sal de cozinha, a lâmpada certamente ela vai acender, porque os íons produzidos ali na dissociação iônica, Na+, Cl-, eles vão poder conduzir a corrente elétrica. Quando eu coloco, por exemplo, o açúcar nesse sistema, a lâmpada não vai acender porque não há íons presentes. Na verdade, eu tenho apenas as moléculas de açúcar dissolvidas e elas não vão conduzir a corrente elétrica, a lâmpada não vai acender. Agora, a gente pode observar alguns exemplos de soluções do cotidiano, porque aqui o interessante é você olhar à sua volta e perceber que tantas coisas que você utiliza no seu dia a dia está dentro do campo de estudo das soluções. E aí eu tenho soluções de caráter ácido, soluções de caráter básico, soluções de caráter neutro, e que muitas vezes nem passa pela sua cabeça que essas soluções elas se apresentam tão facilmente manipuláveis e algumas que não podem ser manipuladas porque trazem perigo para a nossa saúde. Veja, primeiramente, soluções aquosas de caráter químico ácido. Vou trazer aqui alguns exemplos para você. Nós temos o sumo de cítricos, como a laranja, como o limão, que aí ele traz consigo o ácido cítrico. É uma solução ácida. O próprio vinagre, ele traz o ácido acético. A maçã traz o ácido málico. As uvas trazem o ácido tartárico. A Pepsi, a Coca-Cola, os refrigerantes trazem o ácido fosfórico. Você nunca podia imaginar, né, que de repente dentro de um refrigerante tem ácido fosfórico, mas tem em proporções pequenas que não trazem tanto prejuízo para a nossa saúde, mas ele está presente ali. E aí, nesse caso das soluções de caráter químico ácido, nós temos também muitos outros exemplos que poderiam ser dados aqui. Observe também, em segundo lugar, soluções aquosas de caráter químico básico e que fazem parte ali do nosso trato diário. Por exemplo, os detergentes que nós utilizamos na limpeza das nossas casas, shampoo que você usa, né, na hora do banho, creme dental, que é algo diário e que a gente utiliza constantemente, água com sabão, dentre outros exemplos. E nesse momento em que nós estamos aí nos cuidando ainda mais, com a limpeza das mãos, né, com todos os cuidados que nós temos tomado com a nossa saúde, temos que lançar mão desses detergentes, do sabão e da água, que faz parte das soluções para mantermos a nossa saúde em dia. Em terceiro lugar, nós temos as soluções aquosas de caráter químico neutro. Por que eu chamo solução aquosa? Porque é uma solução em que o meu solvente é a água. Isso é apenas para destacar no seu conhecimento. E aí nós temos como substâncias, como soluções de caráter neutro. Aí nós temos água destilada, tem caráter neutro, água com açúcar, água salgada, dentre outros exemplos. Eu trago aí para você observar nessa imagem, não é? Uma garrafa de água mineral, e aí ao lado eu tenho a composição química dela que aparece no seu rótulo. Então aparece ali o seu pH 25 graus Celsius, aí o pH está ali, né, em torno de 7,5, é um caráter levemente passando de neutro para básico. Aí você tem a condutividade elétrica dessa água a 25 graus Celsius. Aí você tem, por exemplo, os resíduos da evaporação a 180 graus Celsius e toda a composição química dessa água,
o bicarbonato, o cálcio, o sódio, o magnésio. E aí você percebe que essa água mineral tem todos esses componentes que fazem parte da sua composição. Então a água mineral em si, ela não pode ficar de fora, ela é uma solução aquosa de caráter químico neutro, tá bom? Só corrigindo, lá na primeira linha, onde eu trago o exemplo, não é a água destilada, é a água mineral, tá bom? Então quando você está observando aí no seu vídeo, veja que lá em cima, no meu primeiro exemplo, não é água destilada, é água mineral, que tem todas essas características que eu estou te mostrando agora. Vamos exercitar rapidamente? Olha só. Primeiro caso, em uma solução aquosa iônica, o soluto forma com as moléculas do solvente um sistema o quê? Homogêneo? Heterogêneo? Então eu vou te dar aí 3 segundinhos para você pensar qual seria a alternativa correta aí. Ok? Quem marcou a letra A disse que é um sistema homogêneo condutor de corrente elétrica, porque se tem uma substância iônica, ele sofre o processo de dissociação iônica e os íons que estão presentes naquela solução, eles vão conduzir corrente elétrica. Então, é uma solução aquosa iônica, o soluto ele forma com as moléculas do solvente um sistema homogêneo condutor de corrente elétrica. Em segundo caso, nós temos o seguinte: para saber se uma solução aquosa é iônica, basta fazer o quê? Deixar o solvente evaporar e verificar se há resíduo sólido? Ou acrescentar ácido e verificar se há desprendimento de gás? Testar sua condutibilidade elétrica e verificar se é possível, se é superior à da água? Medir sua temperatura de ebulição e compará-la com a da água? Ou determinar sua densidade e verificar se é superior à da água? Então, quem marcou a letra C, testar sua condutibilidade elétrica e verificar se é superior à da água, aí nós temos uma solução aquosa iônica, porque ela tem íons presentes e que conduzem à corrente elétrica. Bom, eu quero fechar então esse momento falando com você sobre a importância das soluções aquosas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Primeiro, mais de 2/3 do planeta ele é coberto por água. Então, grande parte das substâncias que existem estão solubilizadas, dissolvidas na água. Substância mais abundante no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele tem mais de 60% de água. Então, muito daquilo que a gente ingere tem que ser solúvel em água para que nós possamos, então, fazer o processo de digestão e de aproveitamento das substâncias. Propriedades físico-químicas únicas. Solvente para uma ampla variedade de substâncias, como eu já falei, sendo considerado solvente universal. A água é chamada de solvente universal. Diversas reações bioquímicas que garantem o adequado funcionamento do organismo humano envolvem substâncias dissolvidas em água. E, por fim, inúmeras reações químicas conhecidas ocorrem em meio aquoso. Então, no nosso dia a dia, o tempo inteiro nós estamos em contato com a água e em contato com as soluções aquosas e fazemos uso delas naturalmente, muitas vezes sem nem percebermos. Bom, fica para você então em casa testar os seus conhecimentos, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Tem muita coisa aí à sua disposição. Primeiro, experimento simples, soluções, interações entre solutos e solventes, como fazer uma solução. Então você pode observar então nesse link aí. Depois, observe as experiências realizadas com a água e anote as possíveis explicações para os fenômenos observados, com base no estudo de soluções aquosas. E eu também estou deixando para você aí 5 atividades com resposta para você depois comparar sobre esse tema que nós acabamos de observar. Foi um prazer estar com você nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e possam estar aprofundando esses conhecimentos.